Menino órfão finge ser um guarda-costas fraco, mas na verdade é o assassino mais forte, meio humano, meio monstro, com poderes divinos. Kufa é um órfão feio e repugnante, um perdedor que bateu as botas depois que sua cidade explodiu. Seu pai adotivo, Marquês Blossom, verifica como ele está enquanto uma enorme aranha os observa. A aranha chamada Nakua diz felizmente que isso se tornará sua refeição diária comum. O Marquês Blossom reclama, percebendo que acabou de perder todos os seus filhos adotivos por causa de um experimento que ele queria encerrar. Mas Nakua diz-lhe para calar a boca. Nakua admite que eles falharam em controlar o fator do gene noturno. No entanto, Blossom deveria estar feliz porque sua esposa acabou de sobreviver por causa disso. Nakua diz que deveriam comemorar porque a partir de agora, mais humanos se transformarão em meio monstros para fornecer-lhes um suprimento constante de novos sujeitos de teste. De repente, Kufa levanta-se e encara Nakua. Blossom está confuso porque um corpo morto não deveria se mexer ou mudar a cor do cabelo. Nakua menciona como é impressionante que um cadáver como Kufa possa despertar seus poderes de vampiro. Kufa ignora Nakua e caminha até sua irmã adotiva inconsciente, Rose, no chão. Ele percebe que ela está em seus últimos suspiros e se desculpa antes de morder seu pescoço. Nakua avisa Kufa que transformar a garota em sua aparente vampira a transformará em um monstro, pois ela sempre terá sede de sangue. De repente, tiros são disparados em Nakua e vários membros da Noite Branca, liderados por Oyadi, aparecem. Nakua desvia sua atenção para eles enquanto o atacam, mas ele elimina os homens facilmente e vai atrás de Oyadi. Ele rapidamente se arrepende de confrontar Nakua, pois não sabia que essa aranha era um monstro de classe A. Nakua reclama, mencionando que Oyadi tem coragem de feri-lo. Mas ele quer usá-lo para o seu experimento, já que Oyadi é um usuário de mana. De repente, Kufa aparece por trás e soca um dos olhos de Nakua, seguido por um salto no ar para finalmente dar um soco e cegar a aranha. Oyadi aproveita essa chance para deslizar sob a aranha gigante, atirando várias vezes antes de usar uma bala especial e seu mana para vaporizá-la. Oyadi fica satisfeito com a vitória, até notar Kufa ao lado de Rose e perguntar o que ele está fazendo. Kufa explica que está apagando as memórias de Rose. Ele quer que ela esqueça que ele é um vampiro, evitando assim que ela sofra com sede de sangue. Kufa então pede para ele poupar a vida de Rose. Ele sabe que Oyadi é um soldado de Flandor, cujo trabalho é eliminar monstros como ele. Oyadi menciona que Rose eventualmente se lembraria de que ela é uma vampira e possivelmente atacaria humanos. Kufa promete a ele que irá vigiar de perto sua irmã e, em troca, oferece se tornar subordinado de Oyadi e se juntar à guilda. Oyadi explica que só pode aceitar essa oferta se Kufa garantir que as memórias de Rose permaneçam seladas para sempre. Mas isso também significa que Rose nunca pode se lembrar de quem é Kufa. Kufa aceita, mas Oyadi continua pressionando os botões. Ele afirma que Rose nunca será grata a Kufa e nunca pensará nele. Em resumo, Kufa se tornará uma sombra para alguém que não se importa nem um pouco, assim como você e sua paixão. Kufa aceita o acordo e Oyadi pergunta a ele como pode ir tão longe por ela. Kufa começa a chorar enquanto sorri e diz que apenas quer que sua irmã adotiva seja feliz. Rose acorda chamando por Kufa, mas Kufa finalmente apaga suas memórias para sempre, prometendo vigiá-la de longe e mantê-la segura. Anos depois, Kufa agora faz parte da guilda de assassinos chamada Noite Branca. Ele está em uma missão para se infiltrar na casa de um nobre quando é confrontado por um grupo de assassinos. Eles tentam eliminar Kufa, mas ele se revela muito mais forte, desviando facilmente suas balas com sua espada. Ele consegue eliminar a maioria deles, exceto um cara que é igualmente forte e controla ataduras. Eles estão lutando quando Oyadi interfere com um tiro no cara das ataduras. Oyadi pergunta se o cara das ataduras encontrou o que queria. O assassino lhes diz para perguntar sobre a dívida da casa, e usa seu poder para lançar o corpo em Kufa. Ele então usa essa distração para escapar pelas janelas. Kufa pergunta se deve persegui-lo, mas Oyadi diz que não, pois o assassino já conseguiu eliminar o senhor da casa. Nesse momento, Oyadi percebe que chegaram a um beco sem saída na investigação. A tarefa deles era descobrir se esse cara tinha um caso com uma nobre chamada Melanoa. Mas como ele está morto, agora devem adotar outra abordagem. Oyadi dá a Kufa a sua nova missão, ele deve se tornar o tutor particular de Melida Angel, a filha de Melanoa. Seu trabalho é guiá-la e formar uma donzela de batalha digna de uma casa aristocrática, pois no momento ela é tão útil quanto Sakura, forçando seu avô a questionar quem é seu pai. Kufa aceita a missão e parte em um trem para Flandore, a última cidade-estado da humanidade. Kufa está em um trem em movimento lendo um livro sobre a última cidade-estado da humanidade, conhecida como O Mundo Dentro da Lanterna, Flandore. Ele então explica que há uma enorme guerra entre humanos e monstros. Existem mais de 30 raças de monstros, mas há apenas uma raça de nível S, os vampiros. Ele também revela que a única esperança da humanidade para sobreviver vem de pessoas como Melida, nobres que podem usar mana para derrotar os monstros, exceto que ela é a única que não consegue usar isso. Após chegar, ele desce do trem e começa a caminhar pela cidade por alguns minutos, até que finalmente chega à residência Angel, onde as empregadas o recebem.
Amy, a chefe das empregadas, oferece-se para mostrar-lhe a residência. Eles chegam à frente da casa e ela menciona que ele trabalhará lá pelos próximos 3 anos. Ela está prestes a mencionar que Melida deve estar por perto quando eles percebem Melida na varanda da casa, olhando para o céu noturno. Amy chama por ela por preocupação. É quando ela percebe que está usando uma saia e que Kufa está observando-a. Ela fica nervosa, tropeça e cai. Kufa corre para segurá-la no ar e impede que ela se machuque. Ele pergunta se ela está machucada e ela abre os olhos, mas não consegue deixar de se sentir cativada por sua aparência. Envergonhada, ela então pergunta se ele é seu instrutor, o que Kufa confirma ao se apresentar. Amy informa a Melida que é hora de ir para a academia, e Kufa a acompanhará. Melida não sabia disso, e Kufa a informou que seria tanto seu instrutor quanto o acompanhante. Quando chegam na academia, Melida é cumprimentada por uma garota chamada Nerva, dizendo que ela está atrasada novamente. Nerva pergunta quem é Kufa e Melida diz que ele é seu tutor particular. Nerva começa a provocá-la por ainda não ter despertado sua mana, então pede para Melida ser sua parceira de treino. Mana é um poder nobre especial que concede aos seus usuários um talento incomum e aumenta suas habilidades físicas além das de humanos comuns. Melida é parte de uma das 3 grandes castas aristocráticas com o título de paladina e deveria ter despertado sua mana desde os 7 anos de idade. Mas ela é inútil porque não conseguiu manifestar sua mana. Melida e Nerva se preparam para o treino com Kufa, observando e impressionado pela postura de luta de Melida. No entanto, Nerva usa sua mana e bloqueia facilmente todos os ataques de Melida. Ela então ataca e a derrota. Kufa observa e percebe que ela tem talento, mas é inútil. Nerva continua a zombar, dizendo que Melida tem um sonho de se juntar à unidade de elite da cidade chamada Legião da Crista. As outras garotas ao redor se juntam à festa e começam a rir dela. Nerva adiciona mais sal à ferida, dizendo que a prima de Melida, Elise, em breve será membro da Legião Crest, e ao contrário de Melida, Elise despertou com sucesso sua classe de paladina há anos com seu tutor particular. Nerva diz que Elise realizará o sonho de Melida em seu lugar, fazendo com que Melida fuja e Elise corra atrás dela. Kufa não consegue acreditar que Melida planeja se juntar à guilda mais forte, a Crest Legion, apesar de seu estado sem talento. Depois, Kufa retorna aos seus aposentos para escrever um relatório. Depois de observá-la por um dia, ele não vê nenhum sinal de ela possuir aptidão para mana. Em conclusão, ela não é a filha biológica do Cavaleiro Duque Felgus Angel, e agora ele tem que cumprir sua segunda missão, que é eliminar Melida. Normalmente, ele teria esperado um pouco mais só para ter certeza, mas ele pensa na humilhação que ela passou naquele dia, e sente que é o melhor para ela. Ele também acredita que ela é uma criança que é o produto de uma mãe que, embora rica, veio de uma classe comum e teve um caso com um homem de ascendência nobre. Embora Melida ostente o nome da família Angel, ela não tem as qualidades para ser uma paladina. Apesar de não saber tudo isso, Melida ainda acredita nos seus próprios talentos. Kufa acredita que Melida sofreu muito e continuará sofrendo, e isso não terá fim. Então é melhor que ele coloque um fim nisso, e como assassino é seu orgulho cumprir seu dever. Ele vai procurar Melida em seu quarto, mas ela não está lá. Então ele procura por toda a cidade e a encontra sendo atacada por monstros. Kufa fica surpreso e se pergunta como as criaturas chegaram tão alto na cidade. Ele então se lembra das palavras de Oyadi, mencionando que o avô dela a forçou a lutar contra monstros para despertar sua mana. As criaturas derrotam Melida, e ela tenta revidar, mas são fortes demais. Eles tentam cortar o cabelo dela, fazendo-a chorar porque é a única coisa que a lembra da mãe. Em vez de lutar, ela chora enquanto explica que precisa manter seu cabelo e se juntar à Legião Crest para ser reconhecida como parte da família. Kufa observa e percebe que Melida não grita por ajuda, pois isso significaria admitir que não tem mana e não pertence à família Angel. Kufa fica impressionado com sua determinação e decide ajudar. Ele derrota as criaturas, enquanto Melida olha para ele com admiração. Ele pede desculpas por ter chegado tarde e oferece a mão, mas ela se levanta sozinha. Kufa percebe que ela está acostumada a lutar sozinha contra o mundo. Enquanto ela enxuga suas lágrimas, ele espera pelo dia em que todos reconhecerão Melida. Kufa, segurando suas mãos, diz a Melida que a partir daquele momento ele está disposto a arriscar sua vida para ajudá-la e que ela deve aceitar sua ajuda. Melida começa a chorar e ele informa que há apenas uma maneira dela despertar sua mana, mas se falhar, ela morrerá. Melida concorda apesar do perigo potencial, ele beija a mão dela e diz que arriscará a vida por ela. Eles retornam à mansão e Melida dança ao redor após despertar sua mana. As criadas estão felizes por ela agora poder usar mana, mas Kufa sabe que não há como voltar atrás. Ele não pode deixar Melida saber sobre o caso ilícito de sua mãe, assim como seu trabalho como assassino. Ele deve encontrar uma maneira de manter sua verdadeira linhagem em segredo, junto com o apoio que está dando a ela. Oyadi e o avô de Melida não podem saber nada sobre isso, pois se descobrirem, tanto ele quanto Melida podem correr o risco de serem eliminados. Então, ele deseja que Melida não faça nada que o force a eliminá-la.
No dia seguinte, Kufa examina o corpo de Melida enquanto explica que agora ela pode usar mana porque consumiu uma substância especial. No entanto, ainda existe a possibilidade de que ela possa desenvolver anomalias físicas. Felizmente, após o exame, ele relata que ela não tem anomalias. No entanto, Melida pergunta se algum dia poderá se tornar sua aluna, e ele diz que já a considera sua aluna. Melida começa a pular, dizendo que mal pode esperar para ir à escola. Agora que ela tem mana, ela não é mais diferente de todo mundo, o que significa que pode fazer amigos. Mas Kufa informa que é proibida de usar mana. Ela só pode usá-la enquanto treina com ele, pelo menos escondê-la até que o torneio estudantil comece em uma semana. Mais tarde na academia, Melida continua frequentando suas aulas, fingindo que nada mudou. As outras garotas estão conversando com Nerva sobre o torneio, mas Nerva as deixa para importunar Melida. Nerva pega um livro dela, dizendo que quer lê-lo, e que Melida deveria dar a ela, já que são amigas. Ela diz a Melida que deveria ir se trocar para que possam treinar juntas, mas Melida não responde. Nerva apenas sai com as outras meninas, dizendo que a lição de Melida com seu tutor deve ser mais importante do que ficar com suas amigas. Melida fica triste porque todas as meninas estão zombando dela, mas Kufa está esperando lá fora por ela, ouvindo toda a situação. Enquanto caminhava pelo corredor, Melida menciona que ainda não tem amigos, apesar de ter despertado sua mana. Kufa diz a ela que a habilidade ainda não está perfeita, então ela deve esperar, afinal, o torneio está quase chegando. Até lá, ele diz a ela que precisa continuar dando a seus colegas de escola a impressão errada sobre ela. Ele explica que, ao fazer isso, aquelas garotas testemunharão um milagre durante o torneio. Kufa então percebe duas garotas o seguindo e as confronta. Elas acabam por ser a prima de Melida, Elise, e sua tutora particular. Elas se aproximam, e Elise pede desculpas a Melida pela última vez. Então a tutora de Elise se apresenta a Melida como Rosette Prickett. Melida fica chocada porque Rosette é famosa por ter despertado mana, apesar de ser uma plebeia. Se isso não fosse impressionante, ela também se tornou a membro mais jovem da Legião Crest. Ela detinha o título especial de Marquesa de Carreira concedido pelo rei. Rosette apenas diz que as pessoas exageram sobre suas conquistas e que ela não deveria se importar com tudo isso. Rosette pede para chamá-la de Rose e menciona que espera se dar bem com Kufa, já que ambos são tutores da mesma família. Uma semana depois, o torneio está prestes a começar, mas Melida está se sentindo muito nervosa e tremendo. Kufa a tranquiliza dizendo que ela ficará bem, pois tem treinado para este momento. O pai de Melida e o avô dela chegam ao estádio e a ignoram, o que a deixa ainda mais ansiosa. Todos estão sentados para o torneio, e Kufa percebe que este torneio decidirá o futuro de Melida. Ela será descartada ou poupada, dependendo de seu desempenho. Rose senta-se ao lado de Kufa e menciona como Elise está preocupada com Melida. O torneio está prestes a começar e é composto por uma batalha de equipes. A equipe de Melida enfrentará Nerva e o grupo dos Bullies, mas há um problema. A equipe de Melida diz para ela deixar tudo com eles porque ela não consegue fazer nada. O duelo começa com o objetivo de destruir a base inimiga. Nerva espera que Melida fique de lado e seja inútil até notar Melida correndo em direção à base inimiga. Nerva fica feliz que Melida está avançando para apanhar na frente de todos. Ela se lança em Melida para esmagá-la, mas Melida ativa sua mana para bloquear o ataque e afastar Nerva. Isso surpreende todos na arena, pois não podem acreditar que Melida despertou seu mana. Kufa sente orgulho ao vê-la demonstrando confiança e um poder recém-descoberto. Nerva se levanta para atacar, dizendo que Melida não deveria ficar convencida porque ainda não aprendeu a usar sua mana. Ela tenta bloquear o golpe de Melida, mas Melida a chuta. Ela explicou que mesmo que um adversário tenha uma arma, isso não significa que seja a única coisa com que lutam. Isso deixa Nerva com raiva, que avança contra Melida, mas ela cega Nerva com a areia e a atinge com a espada, jogando-a contra uma parede. Nerva fica irritada porque a única pessoa que ela não pode aceitar ser derrotada é Melida. Ela libera toda a sua mana e salta para golpear o chão com seu martelo, causando uma grande onda de vento e poeira na arena. A poeira se dissipa e um buraco grande aparece no chão. Nerva começa a zombar de Melida novamente porque ela está ajoelhada no chão. Ela pergunta se a luta é muito intensa para ela e oferece poupá-la se ela se render, já que são amigas. Antes do golpe final de Nerva, Melida ergue a espada até o pescoço de Nerva, dizendo que os golpes de seu tutor eram mais assustadores. As duas começam a trocar golpes e Melida consegue empurrar Nerva para trás. Ela consegue pressioná-la contra a parede e avança para desferir o golpe final, mas quando ataca, sua espada é projetada para longe. Melida e Kufa percebem que ela acabou de consumir toda a sua mana ao preparar o ataque. Melida começa a correr, mas Nerva aproveita a oportunidade e a joga no chão. Contudo, Melida se levanta e continua correndo enquanto Nerva atira nela e acerta um tiro, deixando-a novamente no chão. Nerva começa a zombar dela, dizendo que Melida deveria estar com medo dela por desafiá-la na frente de todos. No entanto, Melida diz que Nerva não a assusta, e isso de alguma forma traz lágrimas aos olhos de Nerva.
Nerva de repente se lembra do dia em que conheceu Melida pela primeira vez. Apesar das pessoas chamarem Melida de sem talento, Nerva ainda se aproximou de Melida, prometendo ser sua amiga, mesmo que ela não tivesse mana. Após essa lembrança, ela diz a Melida que deveria ter permanecido alguém sem mana. Ela então decide eliminar Melida usando todo o seu poder, mas Melida se levanta mais uma vez. Ela usa a mesma técnica chamada Lâmina Fantasma, que Kufa havia usado para salvá-la. Ao receber o golpe, Nerva cai no chão, marcando sua derrota. Kufa fica chocado ao vê-la usando essa técnica, pois ela só o viu usar uma vez. Melida pega a arma de Nerva e corre para a base inimiga para destruí-la. No entanto, os companheiros de equipe de Nerva vêm por trás. Felizmente, os companheiros de Melida vêm para apoiá-la e incentivá-la a completar o trabalho e garantir a vitória. Após a batalha, Melida corre em direção a Kufa no corredor. Ele a levanta como uma criança, parabenizando-a pela vitória. Mas enquanto Kufa e Melida celebram sua vitória, ela encontra seu pai passando por ali, ignorando sua presença. Ela lhe conta sobre sua vitória, mas ele não se impressiona e pede que ela prove a si mesma em uma partida contra outra escola. Ela segura o manga de Kufa com lágrimas nos olhos, dizendo que não está feliz com a vitória. Kufa a conforta, dizendo para não ficar desanimada, pois é um passo importante, já que o pai dela falou com ela pela primeira vez. De repente, Nerva corre em sua direção, devolvendo o livro que pegou. Ela pede desculpas e foge rapidamente, o que deixa Melida encantada. A segunda partida começa com Melida enfrentando o time de sua prima. No entanto, Elise destrói a base de Melida em apenas alguns segundos. Todos ficam chocados ao ver o poder de uma classe paladino e uma das mais fortes da academia. Após o torneio, Kufa e Rose conversam sobre como a academia deles está se preparando para um novo torneio contra outras escolas. Neste torneio, apenas 2 representantes chamados cadetes participarão, e eles são selecionados entre os alunos com melhor desempenho. Melida convida Elise para se juntar ao seu time. Ela sabe que é lixo quando comparada a Elise, mas acha que seria maravilhoso se pudesse lutar ao lado dela. Elise está prestes a responder quando Nerva e algumas garotas se aproximam, cumprimentam Melida e depois se afastam. Elise está prestes a fazer uma pergunta a Melida quando a diretora entra para o anúncio. A diretora menciona o torneio e como ele seria realizado em conjunto com a Academia de Garotas Dofres. A vencedora ganharia o título de Deusa da Lua, Luna Lumiere. Haverá também uma prova desafiadora que eles terão de enfrentar, que ocorrerá no último dia do torneio. Mas o torneio não é julgado apenas pela prova, mas também pela conduta do cadete na escola e com todos durante o período de 7 dias em que o torneio é realizado. Os votos de cada estudante e os resultados da prova serão calculados, e o cadete que receber o maior número de pontos no geral receberá o título de Luna Lumiere. Ela então avança para apresentar o cadete que representa na academia deles. Para a surpresa de todos, Melida e Elise foram selecionadas como as representantes. Com os cadetes reunidos no palco, a diretora explica que o julgamento do torneio aconteceria no Palácio de Glassman. O julgamento é uma batalha royal todos contra todos entre grupos de 3 alunos, cada grupo liderado por um cadete. Cada estudante terá uma medalha presa ao peito, e a equipe precisará coletar o maior número de medalhas dentro de um limite de tempo para ser declarada vencedora. A diretora então pede que os cadetes escolham seus 2 companheiros de equipe, começando por Melida. Ela olha para todos a encarando e começa a entrar em pânico. Ninguém gosta dela, nem ela tem amigos. No entanto, para surpresa de todos, Nerva se oferece voluntariamente. Outra garota faz o mesmo e o time de Melida é composto por Nerva e Shenfa. Nerva tenta esclarecer as coisas, explicando que está apenas assumindo a responsabilidade como ex-colega de equipe de Melida, e Shenfa promete fazer o seu melhor. Com todos os cadetes reunidos, a diretora inicia o torneio ativando o lockdown da academia. Os estudantes começam a sair do lugar e Melida ouve as garotas comentando o quanto é suspeita por ter sido escolhida como cadete. Eles até mencionam como a diretora ficou desapontada. Eles acham que Melida fez algo como trocar os nomes. Depois de ouvir todos esses comentários, Melida se encontra com Kufa e tenta explicar que não fez nada para influenciar sua seleção. Ele a abraça e diz que mesmo se todos estiverem contra ela, ele estará ao seu lado. Isso traz lágrimas aos olhos dela e aumenta sua confiança. Melida e Nerva começam a treinar juntas para se preparar para o torneio. Nerva está prestes a atingi-la enquanto Melida se prepara para contra-atacar. No entanto, ela entra em pânico e quase é atingida. Ela consegue evitar o golpe a tempo, e Kufa explica que Melida precisa trabalhar no seu tempo. Nerva pergunta se ele pode deixar a arma dela mais leve, porque este treinamento pode machucar Melida, mas Kufa manda-a calar-se. Ele explica que eles precisam de pressão e aumentar o desempenho em 120%. Se conseguirem realizar, o que às vezes falham, poderão usar esses movimentos em uma partida real. Shenfa pergunta se podem fazer uma pausa, e Kufa concorda. Durante a pausa, Melida senta-se sozinha debaixo de uma árvore. Ela está preocupada que mesmo com o treinamento talvez não consiga igualar Elise. Mais tarde naquela noite, a empregada de Elise está correndo pela academia. Kufa a interrompe mencionando que ela está tentando se livrar das evidências. A empregada se assusta e pergunta sobre o que ele está falando. Kufa se aproxima dela e tira um caco do vitral da saia dela.
A empregada começa a ficar nervosa, explicando o que tinha se verificado naquela manhã. No entanto, Kufa revela que ele apenas a enganou usando outro pedaço de vidro que ele tinha. Kufa então revela que Rose, Elise e Melida estavam observando perto dali. Elise pergunta por que a empregada colocou o nome de Melida como candidata. A empregada revela que fez tudo para forçar Melida e Elise a competirem uma contra a outra. Em suma, ela está irritada porque Melida ainda é vista como igual a Elise, apesar de ser uma garota inútil que não tinha mana algumas semanas atrás. Ela quer mostrar a todos na família como Elise é uma escolha melhor para ser a próxima líder em comparação com Melida. Melida se lembra das palavras de sua mãe, dizendo-lhe que deve mostrar seu poder se quiser realizar algo. Ela diz à empregada que provará que é digna de estar ao lado de Elise ao vencer. Mais tarde naquela noite, Kufa elogia Melida por lidar bem com a situação com a empregada. No entanto, ele também menciona que ela deve aprender a manusear bem a espada, assim como faz com suas palavras. Kufa sai da sala e, enquanto caminha pelo corredor, um origami preto cai atrás dele. Ele vai para a floresta ao perceber que o origami preto é um emissário do Cavaleiro Branco. Na floresta, ele vê uma figura encapuzada em um galho e pergunta à pessoa o que querem. O cara queima um cartão para escrever algumas palavras no ar porque ele nunca aprendeu a Toki no Jutsu, literalmente. Kufa percebe que é a Black Madia e pergunta por que ela está ali. Madia diz que a organização acreditava que Kufa havia feito um relatório incompleto e que sua lealdade estava sendo questionada. Kufa defende que relatou os fatos e não deveria haver motivo para duvidar dele. No entanto, a guilda quer uma amostra de teste do sangue de Melida porque acham suspeito que ela só conseguiu despertar sua mana após a aparição de Kufa. Kufa explica que irá expor sua identidade para a família Angel se fizer isso. No entanto, Madia responde que conseguirá o sangue de Melida por conta própria. Kufa tenta detê-la jogando uma faca. Madia desvia facilmente de todos os seus ataques, dizendo que pode usar a retaliação dele como forma de expor sua traição à guilda. Kufa se defende, dizendo que está cumprindo seu dever como atendente de Melida. Eles continuam trocando golpes até serem subitamente interrompidos por Rose. Ela informa que já notificou o diretor da academia para obter reforço. Kufa diz a ela que não precisava vir, mas ela defende que não iria ficar parada sem fazer nada. Ela ataca Madia, que desvia de suas lâminas e salta para atacar Kufa, então saca uma arma, atirando em Rose. Kufa rapidamente atira do caminho, protegendo-a. Madia percebe que Kufa está sendo excessivamente defensivo em relação a Rose, e pergunta se ela é a tal. Kufa se recusa a responder, mas quando estão prestes a reiniciar a luta, Madia vai embora porque os guardas estão chegando. Ela promete voltar, dizendo que é uma sombra que espreita atrás deles. Rose menciona que nunca viu esse jeito de lutar e pergunta a Kufa quem é Madia. Kufa revela que Madia pertence à classe dos palhaços. Ele menciona que existem 8 classes para pessoas que não são de uma família de cavaleiros reais. Ele é um samurai, mas também há espadachim, gladiador, donzela, atirador, mago, clérigo e finalmente palhaço. Cada classe tem uma especialidade, exceto os palhaços, que podem usar qualquer habilidade de qualquer classe. E Madia é o palhaço mais forte de Flandor. Rose e Kufa se encontram com a diretora, que lhes diz que o torneio continuará conforme planejado, pois é impossível suspendê-lo. Kufa explica à diretora que Madia é uma assassina contratada bem conhecida. Rose também acrescenta que Madia deve ter se disfarçado de estudante e se infiltrado na academia. Ela acha perigoso deixar a situação sem vigilância. Mas a diretora mantém firme sua decisão de realizar o torneio. Finalmente, chega o dia do julgamento do torneio Luna Lumiere. Rose se encontra com Kufa e pergunta se ele planeja ficar para assistir às garotas, ou se pretende usar sua espada para resolver as coisas com Madia. Ela diz que vai junto, mas ele diz para ela ficar e vigiar os alunos para descobrir como Madia se disfarçou entre os estudantes. A diretora então sai para explicar novamente as regras do teste, sendo o vencedor o cadete que coletar mais medalhas especiais. Em seguida, todos podem ver a ação no Palácio Glassmond através dos binóculos fornecidos, e então ela declara o início do teste. Kufa sai imediatamente desejando sorte a Melida. A equipe de Melida está prestes a entrar quando é parada pelos sentinelas no portão, mas ao revelar sua mana, as estátuas permitem que ela passe. Nerva e Shenfa cobrem Melida, e elas são subitamente alvejadas pela atiradora da equipe de Elise. Nerva menciona que tem sorte de enfrentar Elise como sua primeira oponente. Os outros 2 membros da equipe de Elise os atacam enquanto Elise desce as escadas. Nerva e Shenfa dizem a Melida para ir atrás de Elise, enquanto eles enfrentam os membros da equipe de Elise. Melida corre em direção a Elise, que está à espera, mas Elise a leva para outro lugar. Melida pede para ela parar de fugir e lutar, então ela avança contra ela. Enquanto isso, Kufa encontra uma garota chamada Mula Mor em uma torre e tenta atacá-la, pensando que ela é Madia disfarçada. Ele pede para devolver o que ela pegou, cortando sua bolsa e prendendo-a no chão. Mas Muli apenas sorri para ele, dizendo que ele é bastante afetuoso. Ele tenta atingi-la, mas Muli bloqueia o ataque com a espada dela. Kufa recua, percebendo que a mana dela é aquela em que ela usa um ataque de absorção que desgasta e consome a mana do oponente. Kufa percebe que cometeu um erro.
Ele se curva para pedir desculpas e pergunta o nome dela. Ela revela e explica que é da classe Diablos e filha do Duque Lamour, uma das 3 grandes casas dos Cavaleiros Duque. Kufa pede desculpas novamente e retorna ao torneio, percebendo que cometeu um erro ao não notar o movimento de Media para se transformar em cadete e se infiltrar na prova. Enquanto isso, Melida e Elise ainda estão cruzando espadas. Melida pergunta a Elise por que ela estava calada, e se ela tem algo a dizer, deveria simplesmente dizer. Mas Elise diz a Melida que ela é fraca. Isso distrai Melida, e Elise a arremessa contra uma coluna. Elise começa a revelar que tem evitado lutar contra Melida desde o primeiro torneio. Ela também queria evitar esta prova, porque não queria saber que Melida era mais fraca do que ela, e nunca quis ser desigual a Melida. Ela bate no chão com a espada, criando uma onda que Melida rapidamente desvia. Ela acrescenta que preferia estar abaixo de Melida, e não gostava de ser a número 1, assim como de atrair a atenção de todos. No geral, ela não gosta de si mesma por ser tão poderosa. Ela prefere ser a segunda melhor e ficar atrás da Melida. Melida então pergunta se Eldrick está bem com ela agindo como sua irmã mais velha. Elise diz que é isso que ela sempre quis, ser a irmãzinha. Elise revela seu verdadeiro poder como paladina, prestes a atingir Melida, mas Melida bloqueia o ataque, dizendo que aceitará o desafio de Elise. Elise fica furiosa, dizendo que Melida é mais fraca do que ela, preparando outro ataque poderoso. No entanto, Melida utiliza todo o seu poder para contra-atacar e usa sua nova técnica para destruir a arma de Elise. Ela então pergunta a Elise quem ela está chamando de fraca, deixando-a chocada. Melida continua avançando, chutando-a e aconselhando-a a manter distância de sua oponente. Ela então a coloca no chão e diz a Elise para observar, pois ela sempre estará um passo à frente. Não importa o quanto Elise se torne forte no futuro, ela sempre estará um passo à frente. Com lágrimas nos olhos, Elise começa a chorar enquanto Melida assegura que sempre estará ao seu lado para ajudá-la. Elas se abraçam em lágrimas quando de repente Nerva aparece, aplaudindo a reunião delas. Ela então diz que Melida luta como uma classe samurai, assim como seu instrutor. Melida menciona que não está admitindo Humana de Nerva e exige saber quem ela é. Nerva então se transforma, revelando-se como Media. Isso causa a destruição de parte do castelo. Rose corre para o castelo enquanto os outros estão em pânico. Melida e Elise tentam escapar, mas Media as ataca. Melida decide lutar, alegando que protegerá Elise como sua irmã mais velha e usará o modo de luta de sua instrutora. Ambas cruzam espadas, mas Media leva vantagem por ser uma usuária de espadas duplas. Ela as lança através de um vidro. Os guardas do palácio aparecem para proteger Melida e Elise, mas Media consegue parar os ataques deles e derrotá-los facilmente. Ela está prestes a atacar Melida quando Kufa intervém e impede Media. Eles se engajam em uma batalha que os leva para fora do castelo, eventualmente derrotando-a. Ele revela seu verdadeiro rosto, físico e mana, o que a deixa constrangida. Ela então menciona que não pode voltar, dizendo que perdeu. Acontece que ela sabe falar, mas só queria ser irritante, e Kufa então entrega um relatório suplementar para Medea, entregar a Oyadi. Ele afirma que Oyadi decidirá a próxima ação quando ler a carta, e quanto a ela, isso evita qualquer punição. Medea aceita, concluindo o conflito. Após isso, o torneio termina e cara da outra academia é nomeada vencedora. O incidente com a Media foi varrido para debaixo do tapete como se nunca tivesse acontecido, mas Kufa está preocupado com algo. A criada de Elise não tem mana, o que deveria fazer com que fosse impossível para ela entrar no lugar Glasmondo. Então, ele pensa que deve haver alguém que a guiou para trocar o vitral. Dias depois, o pai de Rose, Blossom, chega na academia para guiar a viagem da academia a Shangartha. Elsie pergunta a Rose por que o pai dela está na academia, e ela diz que é por causa da viagem de treinamento a Shangartha, com Kufa adicionando que também é a cidade natal de Rose. Rose fica surpresa que ele saiba disso, e Kufa menciona que é tudo parte da linha de trabalho dele, já que todos conhecem as informações sobre Blossom, um mestre engenheiro genético. Mas ao ver Kufa, Blossom inicialmente fica assustado, mas se acalma, dizendo que Kufa o lembrou de alguém que ele conhecia, mas essa pessoa está morta agora, deixando todos surpresos. Ele explica que foi há anos. Houve um massacre atroz que ocorreu na cidade, recordando o incidente com o jovem Kufa e Nakua. Acrescenta que Rose não se lembraria disso, e que foi causado por um mentor que tinha 12 anos na época. E ele consegue ver o rosto do jovem no Kufa, chocando todos. O diretor da academia interrompe a discussão para continuar com o briefing da viagem, pedindo que vão ao grande salão. No salão, Melida estava preocupada com Kufa porque seu humor mudou quando Blossom mencionou o massacre. Ela diz a Elise que está preocupada com Kufa e gostaria de ir verificar como ele está. Mas enquanto ela corre pelo corredor, é parada pela Media, que agora é uma instrutora na academia e atende pelo nome de Lek. Ela está prestes a dizer a Lak que só quer ver como está Kufa quando ouve uma voz dizendo para ela se afastar. Ela se pergunta o que é a voz, e Lek pergunta de que voz ela está falando. Ela percebe que Lek não ouviu a voz que ela ouviu. De repente, há um grito vindo do grande salão.
Melita chega lá e vê uma garota inconsciente no chão, e ninguém sabe o que aconteceu. Ela também vê Kufa, que menciona que acabou de chegar. Todos ainda estão em pânico quando Blossom chega e decide usar uma de suas invenções para encontrar o culpado. O agente volátil que ele usa rastreia qualquer sinal de mana presente na cena. Ele despeja no fogo, e isso revela que a cor da mana é azul. Blossom acrescenta que era mana de um adolescente do sexo masculino. Todos se viram para Kufa e começam a suspeitar dele, já que ele é o único homem que se encaixa nessa descrição. Kufa só pode dizer que não conseguiu provar sua inocência agora. Apesar deste incidente, a academia decide continuar a viagem para Shangartha. No trem, Melida está sentada ao lado de Elise, preocupada com Kufa. Elise pergunta o que ela acha que o culpado está tentando realizar. Melida diz que não faz ideia. Eles chegam a Shangartha e Blossom os guia, começando por uma área cheia de vegetação geneticamente modificada criada por ele. Então um homem corre em direção a eles. Blossom revela que o homem se chama Deck com I em vez de E, e explica que ele é o noivo de Rose. Deck diz a Blossom que alguém foi vítima novamente, então eles vão para a cidade. Ao chegar na cena, Melita vê pessoas reunidas, algumas dizendo que um estudante da escola foi a vítima. Ela passa pela multidão e vê Elise no chão. Ela nota manchas de sangue no carpete e Blossom segurando uma Rose sem vida. Ela corre até Elise, mas percebe que ela está apenas inconsciente. Ela então percebe Blossom segurando sua filha enquanto pergunta por que ela morreu. Deck fica irritado e diz que eles devem reunir os moradores da cidade e ir atrás de Kufa. Ele afirma que Kufa é quem eliminou Rose e que eles devem levá-lo à justiça. Blossom pega Rose, dizendo que ainda há esperança de sobrevivência e ele fará o melhor para reanimá-la. Shenfa se aproxima de Blossom, dizendo que é melhor não movê-la muito, mas ele diz para ela calar a boca porque ela é apenas uma estudante. Como sábio, ele fará todo o possível para trazer Rose de volta à vida. Ele então vai embora com ela. Melita está apenas confusa com tudo o que acabou de acontecer. Melita coloca Elise na cama, olhando-a quando a instrutora Lack entra. Ela elogia o esforço passado de Melita no torneio, mas Melita apenas pede um tempo sozinha com Elise. Lack adverte que elas não podem deixar a cidade até as luzes apagarem, então não deve tomar decisões precipitadas. Após Lack sair, Melita pega a espada de Elise, pedindo a Elise que lhe empreste força. De repente, ela ouve homens gritando. Shenfa entra correndo na sala, dizendo a Melita que ela deve fugir imediatamente. Melita pergunta o que está acontecendo. Shenfa explica que Blossom foi atacada e o culpado fugiu com o corpo de Rose. Ela também explica que encontraram mana azul na cena do crime. A diretora não pode mais defender Kufa. Os homens se aproximam, e Shenfa tranca a porta, dizendo que os moradores sabem que Melita está ligada a Kufa. Eles vieram para levá-la como refém e atrair Kufa. Eles estão prestes a arrombar a porta, e Shenfa a insta a fugir rapidamente. Melita vai até a janela, ainda segurando a espada de Elise, e com um último olhar para Elise, ela parte. Ela usa mana para aterrissar com segurança e começa a correr, pedindo desculpas a todos e prometendo chegar à raiz de toda a questão. Melita chega à área de vegetação, o primeiro local misterioso que encontrou na cidade. Ela se lembra de que Kufa tentou impedi-la de vir até aqui, então acha que deve verificar. Com a espada de Elise, ela consegue destruir uma grande pedra que bloqueia o caminho. Em seguida, passa por um corredor secreto, vendo teias de aranha e um esqueleto pelo caminho. Então, ela chega num pequeno escritório. Dentro do escritório, Melita descobre vários documentos e livros assinados por Blossom. Todos esses livros foram escritos sobre pesquisas no fator do gene noturno, capaz de reviver humanos mortos em monstros. É mencionado que ele havia falhado antes. Ele tem tentado novamente, experimentando nos cidadãos. No entanto, ela ouve novamente a voz misteriosa, dizendo que alguém entrou sorrateiramente no covil e exige saber quem ela é. Melita, em guarda, se apresenta como uma jovem paladina, e então questiona a identidade do interlocutor. Após ouvir que ela é uma paladina, o homem misterioso diz que deseja usá-la como um experimento. De repente, Rose aparece com uma aparência de meio vampira. Seu mana ficou azul e ela caminha em direção a Melita, exigindo seu sangue. Melita suspeita que ela possa ser a culpada pelos assassinatos. Ao recuar, Melita perde o equilíbrio e cai no chão. A voz na cabeça de Melita incita Rose a beber o sangue de Melita até que ela não exista mais, dizendo que a aluna de Kufa será o primeiro sacrifício. Rose tenta atacar Melita, mas Kufa intervém, dizendo para Rose voltar a si. Ele acaba se transformando em sua forma de vampiro para parar Rose. Ele tenta argumentar com ela, dizendo que ela não deve sucumbir à escuridão. Suas memórias como humana deveriam atuar para contê-la, pedindo que ela se lembre de todas as pessoas que a amam. Ela acaba recuando e depois foge do escritório. O homem misterioso diz que é inútil e que Kufa não pode desfazer os 7 anos de sede de Rose. Ele afirma que Kufa verá Rose cair sob seu controle, o que o irrita. Melita, que está assustada, questiona por que ele está assim, mas Kufa permanece em silêncio. Melita tenta se aproximar dele, mas ele diz para ela se manter afastada. Melita pergunta por quê.
Em seguida, ele se aproxima dela e a imobiliza, dizendo que terá que apagar todas as lembranças dele das memórias dela. Isso é algo que ele pode fazer facilmente sem efeitos colaterais, porque ele é um vampiro. Eles vão recomeçar como no primeiro dia em que se conheceram, mas ele ainda será seu tutor. Ele acrescenta que ninguém jamais o aceitou quando ele parece um vampiro, e ele está com medo, pois ela também está olhando para ele de forma diferente agora. No entanto, Melita declara que não importa como o mundo o veja, ela sempre estará com ele, surpreendendo Kufa. Ela o abraça e beija, dizendo que ele parece adorável, apesar de sua aparência. Ele pergunta se ela ainda pode confiar nele, apesar de revelar que ele é da bárbara terra da noite eterna e que seu inimigo natural é meio monstro. Se seu segredo fosse revelado, ele seria caçado e eliminado. Ele pede a ela que prometa não contar a ninguém sobre o que viu, e se o fizer, ele a executará. Ela aceita também por medo, enquanto Kufa pressiona suas presas em seu pescoço. Em seguida, Kufa diz que precisam ajudar Rose, pois alguém está tentando forçar a abertura de suas memórias seladas. Ele acredita que sejam Nakua e Blossom. Eles estão planejando assegurar um grande número de seguidores para atuar como sua força militar usando Deck. Deck tem uma grande influência na cidade e casá-lo com Rose produzirá uma linhagem de usuários de mana. Outro problema é se Rose revelar sua verdadeira natureza como vampira. Ele também terá que revelar sua verdadeira natureza, tornando sua aparição pública um grande risco. Melita compartilha sua ideia de parar o plano de Nakua e Blossom, e Kufa revela que tem um jeito, mas precisará da ajuda dela, o que ela concorda. O casamento de Rose e Deck está acontecendo. Vendo Rose presente para o casamento, Blossom conseguiu convencer a todos de que encontrou uma maneira de reviver sua filha. No entanto, Melita interrompe o casamento. Ela menciona que o amor de Rose por Kufa não se igualará ao amor dela por ele. Rose começa a ficar confusa e tem uma dor de cabeça. Rose continua e revela que o beijou 2 vezes, deixando Rose confusa. Melita continua a falar, instando Rose a não fazer nada que chateie a ela e a Elise. Rose recupera a consciência e desafia Melita para um duelo. Elas começam a lutar pelo direito ao afeto de Kufa. Melita usa um ataque duplo, que bloqueia o ataque de Rose e mira em Rose, mas ao invés disso erra e atinge Blossom. O fogo queima o cabelo de Blossom e uma aranha salta de sua cabeça. Melita confronta a aranha, revelando que Blossom estava sendo controlado por Nakua. Então a aranha solta um vapor, e Nakua revela sua verdadeira forma a todos. Melita conta a todos que Nakua é o monstro responsável por todos os ataques, o que ele afirma com prazer. Os alunos tentam capturá-lo, mas Nakua cria uma distração e escapa por uma passagem secreta. Rose o segue sem recuar, dizendo que se lembra que ele foi quem a forçou a apagar todas as pessoas na cidade. Mas no momento em que ela hesitou em morder Elise, Nakua ficou bravo e a deletou. Ela também se lembra de que ele foi responsável pelo que aconteceu anos atrás. Mas Nakua a agarra pelo pescoço e tenta matá-la. Pufa chega, chutando Nakua para longe e dizendo-lhe para ficar longe da irmãzinha dele. Ele ordena que Rose desperte e ambos se transformam em vampiros. Ele diz a ela que juntos eles acabarão com Nakua. Durante todo esse tempo, Nakua sempre se refere a Pufa como o Rei do Gelo. Nakua afirma com ousadia que ele é um aracne e um dos grandes senhores que governam o mundo noturno, então ele não pode ser derrotado. Chamas azuis o envolvem enquanto ele se transforma em uma aranha gigante rompendo o corredor. Pufa e Rose começam a atacá-lo, mas ele se mostra habilidoso em se defender. Rose acerta uma rocha, tentando fazer com que as pedras caiam sobre Nakua, mas ele as captura em sua teia e os ataca. Eles se afastam, escondendo-se na poeira. Rose então passa por baixo de Nakua usando uma habilidade chamada Grimstorm. Ela o lança no ar e depois abre uma caverna de gravidade zero que suspende o movimento de Nakua no ar. Pufa o ataca enquanto navega pelo espaço usando as pedras congeladas. Ele soca Nakua contra uma rocha pontiaguda, e Rose o finaliza com seus próprios ataques, como se um raio desintegrasse seu corpo. No entanto, eles não o derrotaram. Nakua se transforma em fumaça preta e se move para uma cratera no chão. Ele afirma que não podem aniquilá-lo, já que ele pode se despedaçar. Rose se preocupa que ele irá escapar, mas Pufa diz que isso é diferente de 7 anos atrás. De repente, eles ouvem Nakua gritar de dor, perguntando se esse era o plano de Pufa. Com isso, eles ouvem o grito final de Nakua, confirmando que ele foi destruído. Rose abraça Pufa e diz a ele que agora se lembra de tudo. Pufa, no entanto, decide apagar a memória de Rose novamente, porque ele quer que sua irmã leve uma vida normal. E essa é a promessa que ele fez à sua guilda. Ela argumenta que quer estar ao lado dele, mas ele promete que sempre estará ao lado dela, não importa o que aconteça. Ele diz para ela viver sua vida como humana e sela suas memórias. Meses após esse conflito, as aulas na academia voltam ao normal. Pufa reconhece que Melita cresceu significativamente em seus estudos e treinamentos, superando suas expectativas. No grande salão, a diretora anuncia que o final do ano letivo está se aproximando. Ela afirma que os alunos do 2º e 3º anos terão que demonstrar suas habilidades no exame de certificação de bibliotecário de Cabra Vibria. Pufa explica que o exame de Cabra Vibria é um nome geral para o enorme labirinto na parte central de Flandore.
Eles imaginam que seja uma espécie de biblioteca com milhões de livros de história e textos. Aqueles que desenterram e examinam esses textos são conhecidos como bibliotecários de cabras vibria. Rose e Pufa garantem a eles que os exames não estão incluídos para os alunos do primeiro ano. No entanto, a diretora se aproxima deles, perguntando a Elise e Melita se gostariam de participar do torneio. Pufa menciona que eles são apenas do primeiro ano, mas a diretora diz que, como eram cadetes Luna, ela quer que provem aos outros que são dignos de ser cadetes Luna. Não precisam passar, mas ela permitirá que passeiem pela primeira camada do labirinto, que é relativamente sem riscos. Alguns dias depois, Melita, Elise, juntamente com vários alunos do segundo ano, apresentam-se na biblioteca para fazer o teste. Elise e Melita estão animadas por estarem na mesma equipe. Elas chegam ao destino e Pufa se despede de Melita, desejando-lhe boa sorte no exame. Ao descerem para a biblioteca, a diretora explica as regras do exame. De acordo com a nota do exame escolar, elas iriam para a sala de leitura na camada aplicável e obteriam sua prova de aprovação. Eles devem então retornar à primeira camada antes que a ampulheta acabe. Ela acrescenta que o bode vibria é protegido por fantasmas, que são bibliotecários na biblioteca, atentos a intrusos que pegam livros sem permissão. Quanto mais eles descem, mais poderosos os fantasmas se tornam. No entanto, a plataforma para de repente, e eles são atacados por mana negra, quebrando a plataforma e fazendo-os cair. Na superfície, uma freira procura pela diretora enquanto o Duque Felgus deseja falar com ela. Como ela não está disponível, a freira pede a Pufa para ajudar a substituí-la e encontrar-se com o Duque. Eles se reúnem em uma sala e Pufa se apresenta ao Duque. O Duque Felgus pergunta sobre Melita e o diretor, e Pufa diz que eles estão no local do exame. O Duque acredita que Melita não precisa dos exames e pede a Pufa para trazê-la de volta imediatamente. Ele mostra a ele uma carta com sua intenção de retirar sua filha da academia no final do ano letivo. Pufa pergunta por que ele quer retirá-la, e o Duque responde que quer evitar mais controvérsias envolvendo Melita. Pufa tenta convencê-lo a esperar mais um ano, acreditando que haverá resultados significativos até lá. O Duque insiste que acredita que ela é muito inexperiente, mesmo que ela não conheça a extensão total de sua habilidade. Pufa defende que isso é verdade, mas ele ainda acredita no potencial dela. A conversa deles é interrompida quando uma freira traz uma carta preta para eles, dizendo que é urgente. O Duque Felgus percebe que é da guilda Greenface e, ao ler, deduzem que a guilda planeja assassinar as garotas. Melita e Elise, sozinhas e transportadas para um andar diferente da biblioteca pela mana negra, estão confusas sobre o que aconteceu. Elas decidem explorar por conta própria e a ampulheta indica que o tempo para o exame de certificação começou. Enquanto descem as escadas, são atacadas por dois espíritos negros, que são os fantasmas da biblioteca. Elas conseguem evitar os ataques e se preparam para o combate. Cada uma enfrenta um fantasma, e Elise tem um pouco de dificuldade, enquanto Melita gosta de lutar contra seu oponente. Melita demonstra o que aprendeu com a Pufa e derrota facilmente seu fantasma. Surpreendentemente, até Elise consegue vencer seu fantasma. Eles celebram o fato de que podem se defender, mesmo sem a diretora por perto, e possivelmente passar no exame. No entanto, são subitamente emboscados por muitos fantasmas, e Melita e Elise ficam sobrecarregadas. Bem a tempo, Miu e Salasha aparecem para resgatá-las, eliminando facilmente os fantasmas com seu poder de vento. Eles se apresentam às garotas, revelando que também estão fazendo o teste de Vibria. Enquanto isso, lá em cima, Pufa assegura a Rose, Shenfa e as freiras que trará os alunos de volta em segurança e que elas devem ficar de guarda caso algo aconteça enquanto ele estiver fora. Os veteranos se reagrupam com a diretora, que lhes assegura que está tudo bem. Eles questionam a diretora sobre a situação, e ela explica que a vegetação cobrindo o elevador foi uma ilusão criada por um texto mágico, levando-os profundamente dentro do labirinto. Agora eles precisam voltar para a academia, relatar a situação e buscar ajuda para encontrar os alunos do primeiro ano. De repente, membros de Greenface os confrontam, e Zuidok e a diretora tentam defendê-los. Um dos membros se apresenta como Cordell, um apóstolo da guilda, e um licantropo artificial que aprecia sua reputação como necromante. Ela exige saber por que a guilda está atrás dos estudantes. Ele se recusa a responder, dizendo: "Homens mortos não contam histórias", enquanto ressuscita alguns dos membros da guilda para atacar os estudantes assustados. A diretora protege os estudantes dos zumbis, mas ele usa um zumbi para atacá-la por trás. Ainda assim, ela tenta proteger os estudantes. Assim que Cordell está prestes a acabar com a diretora, Pufa chega para salvá-la, eliminando os zumbis. Cordell levanta mais zumbis, mas Pufa facilmente elimina alguns deles e prossegue para eliminar Cordell, fazendo o restante dos zumbis caírem. Ele corre para verificar a diretora, que já desabou devido aos ferimentos, pedindo a Pufa que cuide dos estudantes. Dois dos estudantes se ajoelham, implorando por perdão, confessando que foram eles que leram o texto mágico no elevador sob as ordens de seu pai. Eles não sabiam que iria acabar assim.
No entanto, Cordol não terminou. Ele revela sua verdadeira força descartando sua carne e retornando como o rei dos mortos, convocando os fantasmas da biblioteca para caçá-los. Pufa pega a diretora e ordena que os alunos corram em direção ao portão que leva à academia. Mas Cordol e seu exército de fantasmas bloqueiam seu caminho. Pufa começa a golpear.